salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Tô chegando agora nesse comecinho de sexta-feira e trazendo esse vídeo com todas as informações e as últimas notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Sem maiores delongas, vamos trazer as notícias, que é isso que todo mundo quer. Vou trazer um apanhado do geral do dia do clube hoje, do nosso time, e depois vou trazer as notícias de forma bem pontual. Bom, mudança de chave total. Agora é Brasileirão. Domingo, 16 horas no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que é literalmente o jogo de 6 pontos, já que o Atlético Paranaense é o quarto colocado e o Flamengo é o quinto. Uma vitória do nosso time em cima do Atlético Paranaense, inverte-se as posições e o Flamengo passa a figurar entre o G4 da tabela de classificação. O Flamengo se apresentou ontem pela manhã, quinta-feira, às 9 horas, onde iniciou a preparação para a partida de domingo às 16 horas. O Flamengo deve vir a campo com seu time alternativo, o mesmo time que nas duas primeiras rodadas do retorno do Campeonato Brasileiro, contra Atlético Goianiense e contra São Paulo, conquistou os 6 pontos. Lógico que esse time deve vir reforçado pelo zagueiro Davi Luiz e também pelo meio-campista Thiago Maia, que estão suspensos para a partida diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A expectativa é também grande pela presença na lista dos relacionados dos dois jogadores contratados pelo Flamengo, Eric Pulga, o meio-campista Eric Pulga, e também pelo lateral direito Guilherme Varela. Falando em lateral direito, vamos falar que ontem também, ao meio-dia, o Flamengo apresentou o lateral direito Guilherme Varela, uruguaio da seleção uruguaia de futebol e que foi contratado junto ao Dínamo de Moscou. Algumas aspas do jogador nos chamaram a atenção e a gente vai trazê-las aqui para dividir com vocês. Disse Guilherme Varela: é difícil dizer não a uma proposta do Flamengo. Outra, o jogador lateral direito elogiou muito a estrutura, comparando com a estrutura de muitos do primeiro mundo do futebol. E também demonstrou muita ansiedade em já vestir a camisa do Flamengo e estar do lado da torcida rubro-negra, ele que assistiu ao jogo contra o Corinthians na última terça-feira. Falou também da vitrine que é o Flamengo para cada jogador de futebol que é chamado a estar nesse clube. O Flamengo treina ainda hoje, sexta-feira, faz outro treinamento amanhã, onde encerra as atividades para a partida diante do Atlético Paranaense no domingo. Bom, meus amigos, agora vamos às notícias pontuais. O marketing do Flamengo proibiu aquela fumaça na entrada do time em campo, aquela fumaça colorida em preto e vermelho, depois que o time foi penalizado com a multa que somou R$17 mil por conta da fumaça que atrasou o início da partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e o Flamengo decidiu abolir de vez essa atitude da fumaça antes do início da partida. Outra notícia trazida pelo jornal O Globo, de que Rodrigo Caio relatou a boa relação do seu joelho lesionado com as cargas de treinos que ele tem sido imposto durante essa recuperação, deixando cada vez mais a artroscopia distante do joelho do nosso grande zagueiro. A grande expectativa é pela recuperação do xerifão Rodrigo Caio, para que ele possa, nas principais fases decisivas das competições, estar junto com o restante do grupo para participar. A arbitragem do jogo de domingo vai ser do Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiás e da FIFA, auxiliado por Bruno Rafael Pires e também por Christian Pereira Sorrense. No árbitro de vídeo, no VAR, será o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. Bom, meus amigos, com a apresentação de Guilherme Varela ontem à tarde, ontem ao meio-dia, no CT Ninho do Urubu,
o Flamengo fechou a sua 9ª contratação no ano de 2022. Antes de Guilherme Varela, já tinham sido contratados Marinho, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, goleiro Santos, Cebolinha, Vidal e Eric Pulgar. Bom, meus amigos, definido os valores que o Flamengo vai receber pelo pay-per-view em 2022. O Flamengo, que detém 19% de todos os pacotes de pay-per-view vendidos, vai receber na faixa de 160 milhões de reais. O Corinthians, que detém 12% dessa fatia, fica com o segundo lugar, recebendo 110 milhões de reais. Até o início da tarde dessa quinta-feira, da quinta-feira de ontem, já tinham sido vendidos para a partida diante do Atlético Paranaense do Maracanã, domingo 4 da tarde, 40 mil ingressos. A expectativa é que até o próximo domingo sejam vendidos a carga total, mais ou menos aí na faixa de 65 mil torcedores. Bom, meus amigos, o Flamengo, com a vitória diante do Corinthians na terça-feira pela Libertadores, assumiu a melhor campanha da competição em 2022. O Flamengo, em 10 jogos, tem 9 vitórias e 1 empate. Em segundo lugar, veio o Palmeiras em 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates. Justamente esses 2 empates, por último, que ele teve contra o Atlético Mineiro. É bom lembrar que acontecendo uma final entre Flamengo e Palmeiras, o mandante do campo, o mandante do jogo será o Palmeiras por ter conseguido a melhor campanha na fase de grupos. E o que isso significa? Significa que o Palmeiras vai poder jogar novamente com o uniforme verde e o Flamengo com o uniforme branco, como foi em 2021. Né? A gente não entende o que é que interfere, mas são critérios estabelecidos pela Conmebol que devem ser atendidos. Né? O jogo de ida contra o Vélez Sarsfield pela semifinal da Libertadores 2022 pode ser realizado sem a presença de público e eu explico por quê. Na primeira partida, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, entre Vélez e Talleres de Córdoba, houve uma confusão generalizada na torcida envolvendo até o número muito grande de policiais. A coisa aconteceu séria, com muitas pessoas sendo atingidas, uma briga generalizada, o que vai causar talvez uma punição por parte da Conmebol, que só vai livrar a cara do Vélez se roer a corda, né? Ao que tudo indica, teremos partida de ida da semifinal contra o Flamengo lá no estádio do Vélez com portões fechados. Vamos aguardar, logo logo a gente vai ter essa confirmação. Bom, meus amigos, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, em entrevista ao Charla Podcast na tarde de hoje, falou muito sobre a construção do estádio. Confirmou que é Landim quem está à frente de todas as negociações. Confirmou também que o Flamengo pensa sim numa coisa grande, num estádio grande, que o Flamengo merece um estádio grande, estádio para no mínimo 100 mil pessoas, para que possa ser disponibilizado local populares para a torcida menos abastada, para que possa haver essa oportunidade de todo mundo ter a chance de ver o time do coração. Confirmou também que as negociações com a Caixa Econômica estão acontecendo em relação à compra do terreno, inclusive que Landim já tem agendada nova reunião com a presidente da Caixa Econômica Federal. Tomara que essa reunião já seja para que a Caixa informe os estudos de viabilidade técnica e financeira que estão sendo feitos e que precisam ser mostrados ao Flamengo, porque é lá que vão trazer os valores que a Caixa entende serem justos para a aquisição do terreno. Bom, meus amigos, em entrevista ao programa Resenha da ESPN, que vai ser levado ao ar hoje, sexta-feira, o técnico Tite praticamente convocou o centroavante Pedro para próximas convocações, a data FIFA de setembro e uma possível convocação definitiva
para a Copa do Mundo. Outra notícia, o ex-jogador do Flamengo, o atacante Lucas Silva, que tinha sido negociado do Flamengo com o Paços Ferreira de Portugal, está voltando ao futebol brasileiro para jogar a Série A. Ele está sendo contratado e firmando vínculo com o Avaí de Santa Catarina. Outra notícia é que o técnico do Vélez Sarsfield da Argentina, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores 2022, no primeiro jogo de ida que vai se realizar lá na Argentina, ele não poderá ficar no banco de reservas. O nome dele é o Cacique, né? Cacique Medina. Ele não poderá ficar no banco de reserva porque no último jogo contra o Tajeres, quarta-feira, lá no estádio Mário Kempes, em Córdoba, ele foi expulso de campo. Por isso vai ter que cumprir a suspensão automática. Bom, meus amigos, o retrospecto do Flamengo diante do Vélez nos últimos 10 jogos é a seguinte: são 6 vitórias para o Flamengo, 1 empate e 3 vitórias para o Vélez. É na faixa de 70% o índice de aproveitamento do Flamengo diante do time argentino. Outra notícia, o zagueiro Pablo Mari, que foi emprestado com obrigação de compra para o Monza da Itália, pode ainda trazer rendimentos ao Flamengo e eu explico por quê. O contrato de venda do Pablo Mari tinha várias metas para que ele pudesse atingir. Como não foram atingidas todas, há uma cláusula também que diz que em não se atingindo todas as metas, no eventual futura venda do Pablo Mari por parte do Arsenal, o Flamengo teria direito a 40% dos valores envolvidos. A obrigação de compra para o Monza em ficar em definitivo com o zagueiro Pablo Mari é simplesmente de permanecer na Série A do campeonato italiano. Em isso acontecendo, o Monza da Itália vai ter que comprar o zagueiro por 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros. E como o Flamengo tem 40%, vai receber 2 milhões de euros, mais ou menos aí 10 milhões de reais. Bom, meus amigos, o Flamengo em conjunto com a Adidas vão lançar hoje o manto número 3 do Flamengo. A peça é uma alusão à bandeira do Flamengo tremulando, né? E o manto número 3 já tem data para ter estreia confirmada no time do Flamengo. Ele vai ter estreia no próximo domingo em partida contra o Atlético Paranaense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, Flamengo e João Gomes não chegaram a um acordo para valorização salarial e também para um posterior aumento da multa rescisória. E por isso mesmo o Flamengo não descarta uma venda. Ora, meus amigos, está na hora do Flamengo dar uma valorização para o garoto porque ele merece. A gente não pode esquecer que o Flamengo pagou aí 1 ano de salário para Diego Alves e Diego Ribas para não performarem, praticamente não jogarem e passar o ano só recebendo salário sem produzir. Por isso, deveria dar uma valorização significativa ao João Gomes, que se firmou definitivamente em 2022 como grande revelação do futebol do Flamengo. O Flamengo negocia para mandar jogos do próximo Campeonato Carioca de 2023 em várias cidades do Norte e do Nordeste brasileiro. O projeto é vender partidas com cotas de 1 milhão livres de despesas para que também os investidores possam ter retorno financeiro. Já há tratativas com as cidades de Manaus, Belém e São Luís do Maranhão. A intenção é preservar o gramado do Maracanã, assim como também valorizar e prestigiar o torcedor off-Rio do Mengão. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui pedindo a você que não é inscrito no canal que se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, que você deixe também o like para fortalecer o canal perante a plataforma e que você compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais para que o nosso trabalho chegue a mais rubro-negros. E também que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa lhes notificar de tudo que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. Eu me despeço dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.